Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, criadora aqui do canal, astróloga, terapeuta, taróloga, e vamos falar aí sobre os astros essa semana. Bom, primeiro eu quero dizer que a gente ainda está, no ápice de uma lua minguante, indo para uma lua nova essa semana, né? Uma lua nova de Touro, num grau anarético, grau 28, né? De Touro, fazendo um sextil poderoso ali com o Plutão, que está retrogradando, né? Ele está no grau, deixa eu ver o grau aqui, 0,17 de Aquário, né? Ele está quase chegando no grau 29, portanto ele se conecta, né, com essa lua nova de Touro, mesmo estando num grau. Como ele está retrogradando, ele está muito, muito perto do grau 29 de Capricórnio, ele sim, como é um planeta transpessoal, ele pega, né, assim, ele influencia, pega é uma palavra não, ele influencia sutilmente esta nossa lunação do dia 19 de maio agora, né? E é muito interessante a gente perceber que nos últimos eclipses que a gente tem passado, a gente fez muitas limpezas de Marte, né, no nosso corpo emocional. E agora, porque foi Áries que estava sendo eclipsado, depois agora a gente teve o eclipse Touro, né, da lua cheia de Escorpião. Só que Vênus estava em Gêmeos, a gente estava trabalhando muitas questões também, de certa forma, de Mercúrio retrógrado, né, em Touro. Claro que muito se pesou, né, a gente teve tempo para pensar, digamos assim, espiritualidade, porque é o livre-arbítrio, é o poder da escolha, e a gente teve muito tempo. Não diga que você não teve tempo, teve tempo, certo? Entre aspas, o tempo dentro dessa conexão ilusória que a gente tem de linearidade, que a gente sabe que não é assim, a gente foi para vários multiversos aí, a gente viajou em camadas da memória, e quando a gente faz isso a gente resgata coisas e, enfim, como vocês às vezes não gostam muito dessas minhas reflexões, que falam que eu estou viajando, mas não estou nada viajando, estou acordada. Então, estou no agora, né? Então, quando você faz tudo isso, você tem várias limpezas, várias escolhas e várias coisas acontecendo para uma ressignificação, né? Para um reposicionamento de vida, do que for. Agora a gente tem essa lua nova e o que aconteceu nos últimos dias atrás, uma semana e pouco, foi Vênus entrando em Câncer. Então agora é uma conexão muito maior ainda com essa Vênus, né? Com essa limpeza de Vênus. Então Marte já fez uma grande limpeza, uma grande ressignificação. Mercúrio já fez as escolhas, porque agora ele está direto a partir de hoje, né, em Touro. E Júpiter entra em Touro. Olha que super interessante isso. E aí a gente tem Marte e Vênus em Câncer, uma lua nova em Touro, Júpiter entrando em Touro, Mercúrio ficando direto em Touro, a gente tem Urano em Touro. E a gente tem ainda o nó do norte e o nó do sul em Touro, né? Ele vai chegar em Áries, mas ele ainda está no finzinho ali, no iniciozinho de Touro. Bom, então o que acontece, né? A gente tem muita coisa de Touro para resolver, muita coisa de Vênus, as gavetinhas de Vênus, as questões, né? Então agora é uma questão de limpeza das relações, dos excessos, até porque a gente falo toda hora, né? Saturno em Peixes, no fim dessa lua minguante para essa lua nova, é um grande renascimento, um grande despertar para o que de fato a gente quer realizar,
Touro, o que de fato você quer realizar aí? O que você está fazendo com a tua vida, né? Como você está usando os seus recursos, seus talentos? Você é valoroso para o universo. Você se valoriza, você se considera, você vê os seus talentos, você se enxerga enquanto você se enxerga, você enxerga o outro, as necessidades do outro, né? E nessa balança, porque a gente não pode esquecer que Vênus também é balança, porque também é Libra. Então, dentro dessa conexão toda de Touro, a gente está trabalhando as conexões também de Touro enquanto Libra. Perceba que as relações estão aí. Não, a gente não está... Claro que é Touro, então muito do valor, do real, da realização, mas a sensibilidade do amor também está muito presente, tá? Então é como que eu compartilho o meu território, ou como que eu consigo me proteger neste meu território. Então como é que eu digo não, como é que eu digo sim para as coisas. Isso é muito forte nessa lua e nesse despertar do próximo movimento, porque Plutão tá próximo, então ele está dizendo assim, você tem coragem de mudar? Você tem coragem de fazer diferente? Plutão, se você conseguir ir para além dos seus medos de apego, para além dos seus egoísmos e para além dos seus péssimos valores, porque todo mundo está fazendo uma limpeza de valor aí, para quê? Para termos crenças conscientes, porque Júpiter está entrando em Touro, olha isso, pessoal. Só sente, Júpiter entrando em Touro, se você não tiver bons valores, a base, consciência e crença, porque valor e crença são diferentes, mas são análogos, você vai entrar numa nhaca de escassez, que eu não sei nem como é que será. Então, assim, fica a dica para você entrar num movimento de solta, repense, Plutão está no finzinho de Aquário, indo para Capricórnio, que ele vai fazer uma última faxina geral nesse signo, dizendo qual é a sua estrutura de sabedoria, a sua estrutura de consciência, você está aqui para quê, para onde você está indo, hein, alecrim dourado, como diz meu amigo, alecrim dourado, onde você vai assim? Onde você vai desse jeito, né? Para que tanta correria, para que tanta pressa? Touro também fala disso, porque está correndo com o quê? Está competindo contra quem? Porque é contra si mesmo. No fundo, aí a gente entra nesse jogo do espelho, não tem o outro, é você. Esse mundo fez um jogo, ele fez um jogo ilusório. Para onde você vai? Para quê? Não, o que está acontecendo aí fora que você fica tão fora e não olha para dentro? Então, essa abertura que teremos nessa lua nova, de grande sensibilidade, a partir dessa reconexão, para que a gente então construa mundos que valham a pena. É um grande exame de consciência, pessoal. Olha, isso eu já venho falando assim, a gente pode ter grandes curas, Plutão pode tirar da frente grandes obstáculos, mas se a gente tiver uma relação boa com a gente mesmo, de autovalorização, eu me amo, eu me valorizo, isso vai ter sagrado para mim. Como que é a minha relação com o meu corpo, com as coisas que eu tenho? Eu dou valor a quê? Tem gente que dá mais valor para isso aqui do que para isso aqui. Come mal, dorme mal, só pensa bobagem. Mas, nossa, quem tocar no meu carro aqui, no meu celular, iPhone, não sei o que, não sei o que lá. Tem gente que dá mais relação para as coisas do que para as pessoas e para os sentimentos. Então, gente, o que é realmente importante? Acho que ficou bem claro, né? A vida é um sopro e as pessoas estão apegadas a coisas que não têm valor nenhum, mas nenhum, e vai tudo ficar por aí. Bom, então vamos falar dos nossos queridos signos um a um. Também queria dizer uma novidadezinha antes de falar disso, né? Basicamente as coisas estão mudando aqui nesse canal e em todas as minhas páginas vão ter umas mudanças. O projeto, digamos que o projeto Astralizar ele já se encerrou, mas aí eu vou vir com novidades em breve.
né? E não é só uma questão do nome em si, é uma coisa maior, assim. Mas a gente vai falando disso mais pra frente, que de fato vem uma mudancinha aqui da minha realização desse meu trabalho, de como as coisas vão acontecer. Claro que a gente ainda vai continuar aqui, tem o canal, não vou me desligar do canal, só uma reforma, né? E acredito que esse trabalho aqui, desse vídeo, o meu horóscopo já é um horóscopo diferente, ele já é mais consciente, eu já trago esse jogo de olhar para os dois lados, já tem muita autenticidade esse trabalho aqui, mas a gente vai falando disso mais pra frente, porque eu quero expandir algumas coisas e não ficar só falando, não é só astrologia mais, né? Já não é mais, aliás, há muito tempo, mas agora, real, a gente tem que colocar isso de uma forma identitária, né? Para as pessoas poderem perceber que isso aqui não é mais astrologia, mas não é mais astrologia nem tarô, entende? Bom, arianos, é uma semana que, se a gente está falando que teremos muita coisa em touro, perceba que é uma semana que você pode começar a perceber, de fato, onde você tem que colocar mais energia, como que você realmente tem que se olhar, se valorizar, suas relações muito em xeque aí, né, para talvez uma renovação, para um esclarecimento. Como a gente tem toda essa galerinha ali, Marte e Vênus em Câncer, então família, toda essa questão, né, muito, muito presente. Para você também ver o que você está atraindo para a tua vida, como é que é a tua conexão magnética, com o que você está atraindo, né? Então tem muito a ver com o que você está sentindo. É muito isso, né? Cuidado com essa tendência a criar obstáculos e rivalidades com as pessoas por alguma coisa, então pode ter um certo desequilíbrio se você estiver muito apoiado em sentimentos intensos demais, né? As paixões, os desejos, então tem que ser assim, eu quero assim, enfim. Mas tem uma força muito grande despontando aí, mas que é importante você trabalhar o teu lado mais egóico para um reequilíbrio interno, pessoal, que isso tem a ver com você, tá? Mas pode ser uma semana muito rica, tá? E com muita consciência. Taurinos, olha só, tudo isso chegando em touro, tudo isso trazendo para você capacidade de você realizar os seus objetivos, seus projetos e tudo mais. Mas é isso, né? Como é que você também está em equilíbrio e em conexão com aquilo que realmente é importante e valoroso para você. Porque senão, Plutão vai trazer mudanças, cortes e ressignificações para que todo o processo volte a se restabelecer, como se você tivesse meio que... Se você, taurino, se desviou muito do teu caminho real, oficial, como dizem por aí, a vida vai trazer você de volta, tirando o que aparentemente você colocou colocou muito valor ali em coisas que não era, entendeu? Valoroso, é isso. Então, o que importa essa semana? A sua harmonia, a sua capacidade de reaprender algumas coisas e olhar para algumas coisas de uma forma mais saudável, tá bom? Geminianos é uma semana de muito compartilhamento, né? Onde você precisa ter muita fé e muita confiança sem medos, sem medo de nada, se abre, né? Sai das confusões, é uma semana que você tem que permitir que a vida te liberte aí dos obstáculos e das coisas que estão ruins. Cuidado, claro, se proteja, né? Cuidado, mas também cuidado para não se fechar e também não perder oportunidades. O que é o se proteger? É o se proteger energeticamente. Mas como que a gente às vezes se protege energeticamente? Com autoconfiança, né? Com amor próprio, com autovalorização, como eu estava falando no início. É um momento de você realmente crescer, mas trazendo para você sentimentos elevados, pensamentos nobres. Se você ficar num outro padrão, pode ter, óbvio, desequilíbrios,
algumas perdas ou situações meio complicadas, mas que tudo isso vai fazer você ir para o que interessa, né? E sustentar, de fato, menos é mais. Então, assim, cuidado com os excessos, tá bom? Cancerianos, semana muito boa para que você se desenvolva e se envolva com pessoas, situações, projetos interessantes, tá? Pode ter amizade aí no meio, ajudas, novos contratos, novos trabalhos. Então, uma semana muito interessante de evolução aí, nessa parte também financeira. Mas é importante, claro, você confiar no que você está fazendo. Então, você sentir, pô, esse convite, esse trabalho tem tudo a ver comigo. É uma coisa bacana, eu me sinto conectado, né? Eu gosto de fazer isso aí. Então, segue o coraçãozinho e vai, porque a tendência é que cresça, que algo flua, né? Daí, agora, ai, nossa, não estou me sentindo equilibrado, isso não está batendo, não estou gostando de fazer isso, estou me deixando nervoso, não estou à vontade, ou tal pessoa é muito invasiva, sei lá, né? Tal relação não está fluindo. Aí vai ter mudanças, aí vai ter... É um movimento de limpeza aí, de muita conexão com... Você pode ficar meio... as coisas atrasando, você fica meio abatido com algumas situações, mas isso tudo é para você voltar para o caminho que você tem que ir, né? Tá certo? Leoninos, uma semana onde você tem muito poder mental, né? E muita consciência para agir. Então tome suas decisões e haja, né? Agora você tem que ir para um caminho de grande socialização, de muita tranquilidade, porque realmente pode ter muito movimento, pode ter muitas coisas a serem não só resolvidas, mas também a serem decididas. Mas se você tiver essa consciência mental de liderança, mas também de capacidade de ser muito diplomático, muito tranquilo, tranquila, sem ficar autoritário, bravo, irritado, nervoso, dando patada em todo mundo, aí vai ser mais tranquilo, né? Então, assim, foca na generosidade e na harmonia e, obviamente, se autolidere e coloque limites, se for necessário, mas de uma forma onde você não precise passar por cima das pessoas feito um rolo compressor, porque você realmente está numa energia boa, eficaz, assim, de foco e tal, mas muitas vezes você precisa conseguir olhar para as pessoas também, né? Então você vai virar um pequeno ditador aí na situação. Ou ditadura, né? Virginianos, é uma semana de paz, é uma semana de segurança e profundidade. Então, se você está se sentindo em paz, se você está sentindo que tudo está bem, tudo vai continuar bem. É muito mais o seu estado emocional, o seu estado de espírito a respeito das coisas que vêm. Se você estiver bem equilibrado, com os pezinhos no chão e a mente limpa, sem ficar pensando, preocupado, nananana, uau, tudo flui. Não tem que pensar muito, não tem que inventar muito a roda, uma semana que só tem que agradecer e deixar fluir, fazer a sua parte, né? Então, qual que é a sua parte? Organizar, não deixar a coisa ficar bagunçada, seja em qual nível, mental, emocional, físico. Tá bagunçado? Arruma. Mentalmente, emocionalmente, começou a querer bagunçar? Assim, não se envolve com as coisas que podem vir de fora, né? E se dentro está muito complicado, vai se organizar internamente. Aí você procura uma terapia, aí você procura um reequilíbrio, um reiki, uma massagem, né? Crie situações onde você possa ter bem-estar e uma conexão com a sua autoestima. Combinado? Tá bom? Ótimo. Librianos, uma semana que tem muito trabalho, tá? Não vou mentir para você não. Tem muito trabalho, mas que se você começar a querer dar conta de tudo, realmente aí você vai ficar exausto, vai ser mais complicado. Então, o que você tem que fazer? Ceder, compartilhar, assim, de descentralizar um pouco de você. Sai desse umbigo, né, que quer estar se metendo em tudo, quer fazer tudo. Sai dessa vaidade
dessa alta importância aí que você se deu e vai para um caminho de, olha, vamos crescer junto. O sucesso pode ser compartilhado, não precisa ser o meu sucesso, o seu sucesso, pode ser o nosso sucesso, né? Então, quanto mais você ir para esse lugar, mais segurança você vai ter nas suas relações, mais tranquilidade e mais coisa vem. E quanto mais coisa vem, mais você compartilha. Quanto mais compartilha, mais coisa vem. Entendeu? É isso. Libra, 7, 8. Escorpião. Escorpião é a seguinte. Você vai... tem muita força de realização. Esse touro todo, assim. Só que essa força de realização está muito impessoal. Então, assim, não depende tanto de você. Perceba que a gente está falando de touro, né? Toda essa galerinha lá do outro lado. E com esse povo em câncer, o que acontece? É importante que você realmente tenha a visão, seja a base, tenha a segurança e seja a base, seja... não queira correr na frente, porque não precisa, né? Se você ficar calminho, ficar tranquilinho, vai ser só aquela pessoa essa semana ou que vai dar visão para o outro. Faz assim, ó. Você não faz assim. Nossa, como é que faz isso aqui? Faz assim. Não precisa, sabe? Compartilha a visão. Seja o professor, o mestre da semana, sabe? E se mantenha na tua. E óbvio que se você tem a visão e o outro já sabe como fazer, não faça pelo outro. Não cata para você a responsabilidade que você não precisa pegar, porque vai ficar pesado. Bom, eu dei a visão para você agora. Você faz o que você quiser. Sagitarianos. Sagitarianos, se vocês vão ter muita criatividade, muito fogo de fazer as coisas, né? Muita, digamos assim, energia, tá? Tem muita energia, mas se você aplicar essa energia de uma forma negativa, para um caminho de excessos, então é assim, quero tudo, quero agora. Então, assim, tem muito desejo, muita energia, muita coisa, mas canalizar isso de uma forma consciente, positiva, nossa, vai fazer você avançar muito, realizar muito. Então, assim, tem muita ideia, muita criatividade. Como que você vai canalizar isso de uma forma produtiva? Pensa que é touro, né? Então, assim, você tem muito fogo, muita energia, muita coisa. Então, você pode ter uma semana que você pensa e não faz nada. Sente 1 milhão de emoções e sentimentos e volta para estaca zero. Então, assim, se você não conseguir dar forma para que tudo aconteça, fica uma semana onde você enfrenta dúvidas, incertezas e venta, e uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né? Encara tudo com força, né? Com coragem e vai fazendo uma coisa de cada vez, porque se você não tiver calma, aí também complicou. Capricórnio. Capricórnio tem muita, tem muita abundância na sua semana, também tem uma grande criatividade, mas é muito mais sobre você conseguir olhar e canalizar tudo isso de uma forma mais espiritual do que material. Nossa, não entendi nada, tá? O que eu vou fazer com essa semana, né? Seja altruísta, seja generoso, vai vir muita coisa, você vai estar fazendo um monte de coisa, mas se você não conseguir também compartilhar toda essa glória, esse sucesso, esse dinheiro, seja lá o que for, fica vazio, fica vazio. Então, é uma semana que você tem que olhar por esses, talvez, vazios internos, porque perceba, tem muita coisa acontecendo em câncer ali, né? Vênus e tal, que é o contraponto seu. Aí tem toda essa lua vindo para touro, Júpiter em touro, né? Touro, né? Então, como é que você vai fazer? É muito compartilhamento, é muita generosidade, é muito um fazer em prol de nós, porque aí seu mundo fica mais completo. Então, abre o coração, né? A beleza, ela vem desse lado, assim, de você se sentir útil, se sentir a vida mais justa, mais equilibrada, né? Claro, pode ter um movimento aí muito de você
se auto-observar, refletir, ter calma e um contato com esse lado seu mais criativo, de se divertir mais, sabe? De ser relaxado. Pode ser mais tranquilo, tá bom? Aquarianos, olha, também muitas emoções. Haja emoções aí para vocês, porque esse Plutãozinho aí no fim, né, entre um limiar e outro, pegando esse comecinho de Capricórnio, finzinho de Capricórnio que ele está retrogradando, e todo esse povo aí em Touro, que te pega mesmo, as questões mais básicas. Então, família, o passado, você está sensível, super sensível, tem uma abertura muito grande, mudanças chegando para você, mas você encarando essas mudanças de uma forma muito tranquila. É como se você estivesse indo para um caminho de novidade, de renascimento mesmo, né? Só que você não pode ir para um caminho de alucinar. Não alucina, só deixa acontecer, né? Aceita as mudanças. O que é o alucina? A viagem, a espiritualidade está muito presente essa semana para vocês. Isso é bom. Isso é um despertar. Isso não é alucinação. Alucinação é você ficar numa fantasia, se entorpecendo de coisas que só te anestesiam e não te despertam. Agora, seja amoroso. Pode ser uma semana de você ter que exercer o teu lado protetor, protetora, né? De doação, de uma capacidade de você buscar novos movimentos para a sua vida, né? O que faz sentido para você? Às vezes algo que fazia sentido antes não fará mais. Nossa, antes eu gostava tanto disso aqui, agora eu não gosto mais disso. Ou isso não faz mais sentido, não é que eu não gosto mais, mas eu posso pegar isso e fazer uma outra coisa. Enfim, é uma semana de você encarar seus medos e suas limitações para avançar, para ir mais. Para que mais? Onde mais? De que forma? Só que isso às vezes, até que isso de repente também tome uma forma, é importante o que acontece? Mergulhar um pouquinho em si, tá? E aí, piscianos, o que vem? É uma semana que você pode ser mais desafiador para peixes, tá? Porque você vai ter que organizar pensamento, planejar, se abster um pouco do fazer tanto. Olha que interessante, é tudo de Touro, né? Vem aquela sensação que as pessoas vão falar assim, hora de abundância, hora de materializar. Só que para você materializar, realizar, para os piscianos, é um momento de você ser mais flexível, não ter que fazer tudo, toda hora, o tempo todo. Sair um pouco do fazer, ir para o não fazer, ir para o planejar, né? Ser mais isento, perceber as suas ansiedades, né? Ter uma mente mais flexível e receptiva para as intuições ou ideias novas que possam estar chegando. Então, desenvolver melhor a sua capacidade de comunicar-se e socializar-se, né? E ter uma leveza muito grande, né? Só que tem que tomar cuidado com se envolver com comunicações ou diálogos não positivos. Então, fofoca, tá falando um monte de coisa e não fazendo nada daquilo que tá falando, querer controlar um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, é um certo desafio esse lado da mente para os piscianos essa semana, porque você tem que perceber as questões mais ocultas aí que estão presentes, né? O seu lado mais mesquinho, seus medos, seus apegos, tá? Para que, o negócio avance. Bom, pessoal, é isso. Uma ótima semana para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.